Boa noite, então, pessoal. Vamos para mais uma noite, né, desse novo curso de extensão. Hoje, na sexta-feira passada, a gente falou sobre os conceitos, sobre as plataformas de apostas online, e o Iago e o Ebert e o Luiz, né, trouxeram aqui algumas questões bem interessantes, o Luiz com o questionário. Espero que vocês tenham já aprendido aí bastante coisa. E hoje nós vamos falar sobre a parte mais algorítmica, né, da história dos jogos de apostas online. E o Donizete vai começar falando sobre a compreensão dos algoritmos dos jogos online. E vamos combinar de deixar as perguntas para o final de cada tópico, pode ser? Ou se vocês tiverem dúvida também, podem mandar no chat. E aí no final a gente discute sobre todos eles. Tudo bem? Eu coloquei aqui para gravar já. Donizete, pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Então, hoje meu nome é Donizete, né? Meu nome é Donizete Fernandes, eu faço parte do Instituto Federal Goiano, campus avançado de Catalão. Atualmente estou no sexto período de Sistema de Informação e hoje a gente vai apresentar sobre a compreensão dos algoritmos dos jogos online. Então, o que é um algoritmo? Um algoritmo, gente, não é nada mais que uma sequência de raciocínio, instrução e operações para alcançar um objetivo. É algo que você segue uma sequência, uma lógica. Sendo que conta com um tipo de entrada, um input, e um tipo de saída, um output, de informações que são mediadas pelas instruções. Então tem que ter uma entrada para ter uma saída. Sem um ou sem o outro não conseguimos fazer nada, né? E isso está presente basicamente no nosso dia a dia. Está presente tanto em como receita culinária, tanto em aplicativo de navegação, quanto em produto de recomendação, como por exemplo, para você fazer uma receita, você vai ter que seguir um passo a passo. Então vai ter uma entrada, vai ser os ingredientes, o modo de fazer, e vai ter a saída, que vai ser a comida no resultado final. Os aplicativos de navegação, ele tem que guiar para uma rota, então tem uma base de sequência para ele seguir. Então tem um raciocínio lógico para chegar até uma saída. Por exemplo, dentro do Instagram de vocês, quando vocês estão mexendo dentro do Instagram, sempre aparece algum tipo de recomendação ou algo desse tipo, porque é um algoritmo que está por trás, procurando, vendo que dentro dos seus gostos, dentro do que você segue, dentro do que você gosta. Então, basicamente, o algoritmo, de uma forma bem resumida, pode ser considerado desse jeito. E agora, a parte dos algoritmos nos jogos de cassino online não são diferentes, mas seguem um modelo diferente. Segue a base de todos os jogos online, são os RNGS, que no caso é o Random Number Generation, que são algoritmos que produzem sequência de números que não podem ser facilmente previstos. Eles são essenciais em jogos como os caça-níqueis, as roletas, os jogos de cartas, os jogos de dados, os dardos, os jogos online, os jogos de esportes. Eles são basicamente em todos os jogos, todos os jogos. E o que esses RNGS são? São basicamente um algoritmo que gera resultados aleatórios, números aleatórios na maioria dos casos, né? Então, basicamente, o RNGS nos cassinos, dentro dos caça-níqueis, é o quê? É cada vez que um jogador gira os solos de um caça-níquel, no caso o solo sendo a parte total, aquela parte que fica dentro lá, que a gente vê girando, bem bonito normalmente, fica girando lá com símbolo ou com número. Então, quando ele gira, desculpa, ele gera uma sequência de números que correspondem a diferentes símbolos nesse rolo. Como, por exemplo, muitos conhecem como um número, talvez fica como 777, ou talvez algum tipo de fruta, coisas desse tipo. E esses números determinam a posição de cada símbolo assim que os solos param. Então, assim que para de girar, ele apresenta de uma forma aleatória os símbolos, né? Dentro dos jogos de carta, por exemplo, temos o poker e o blackjack. O blackjack é basicamente o 21, né? Então, antes de cada mão, os jogos RNG, ele basicamente embaralha as cartas, podendo tanto ser daqueles jogos que é físico mesmo, que tem alguém embaralhando, ou pode ser dos online mesmo, que as cartas são virtuais, o atendente, entre aspas, é virtual, então não tem controle de nada. E dentro disso, o RNG, ele determina quais cartas vai ser distribuída para cada jogador e ao dealer, né? Que é o quem distribui as cartas, sendo tanto uma pessoa real ou quanto algum tipo de robô. E as cartas escolhidas são aleatoriamente, a partir do baralho que fica embaralhado, garantindo que não há
padrões previsíveis. Então, não tem como você saber sua carta, não tem como, antes do embaralhamento, antes desse RNG, rodar. E dentro do Tigrinho, né, que são aqueles jogos de slots, como Tigrinho, essas coisas assim, que é o mais conhecido, né? Acho que é o tal do Tigrinho, mas tem o Zeus, entre outros, que é bem conhecido. Então lá funciona de uma forma quase igual dos caça-níqueis, que é quando um jogador inicia o giro, o RNG gera uma sequência de números aleatórios que correspondem a diferentes símbolos no rolo. Então é basicamente bem igual ao do caça-níquel. E o resultado é determinado assim que o solo para, e os números gerados definem símbolos que aparecerão em cada coluna e cada símbolo tendo a mesma chance de aparecer em cada giro, e mantendo assim uma aleatoriedade nos resultados. Só que dentro disso vem a parte principal, né? Que é a parte da matemática dos cassinos. Porque, por exemplo, a matemática é a base de tudo. A matemática é a base dos cassinos. Então, a matemática nos cassinos é muito bem planejada para que o cassino seja sempre tenha vantagem, né? Ao longo prazo e sejam poucas as pessoas que jogam, pois são poucas as pessoas, no caso, né, que jogam e saem obtendo lucro sobre o cassino, porque são os cassinos, basicamente, eles fazem de tudo para ter lucro. Não que seja um lucro rápido, mas seja um lucro a longo prazo, né? Embora os jogadores possam ganhar prêmios, bônus a curto prazo, a matemática sempre fará que o cassino tenha seu lucro. Então, independente do quanto que você ganha, no final você sempre vai perder. É meio engraçado falar isso, mas é essa parte mesmo. Independente do valor, independente de quanto tempo, você sempre vai jogar, mas pode ter certeza que no fundo você sempre vai sair perdendo. E independente do cassino, tanto os físicos, né, ou os online, que seja nesses sites ou aplicativos, há uma proteção de lucro. Por exemplo, na roleta europeia, onde há 37 números, contando com zero e até o 36, se um jogador apostar em um único número, a probabilidade de ele ganhar vai ser uma de 37, certo? No entanto, o pagamento é apenas 35 por 1. Então, a diferença da probabilidade de ganhar o pagamento é que a casa queria vantagem. Então, como que tem muito mais chance de você perder e o cassino lucrar, então a vantagem está aí, né? E basicamente, dentro disso também tem que ter o RTP, que no caso é o retorno ao jogador. O cálculo do RTP, o retorno ao jogador, em jogos de cassino online são como os caça-níqueis. É um componente essencial na matemática por trás dos jogos. Ele é expressivo por uma porcentagem que representa a média do valor deverá ser devolvido aos jogadores ao longo de um número elevado de rodadas. Então, é basicamente, sempre tem que voltar um pouco para o jogador, né? Na teoria, o jogador sempre ganha uma parte, sempre volta uma parte para o jogador. Então, embora o RTP seja uma medida calculada com base em grandes quantidades de rodadas, ele não garante que o jogador verá esse retorno em cada sessão. O RTP retorna a longo prazo, enquanto no curto prazo as variações podem ser grandes. Pois, dependendo do jogo, dependendo do modo, existem muitos jeitos, como, por exemplo, tem jeito que é, por exemplo, é você contra a casa, então é um multiplicador mais baixo. Mas tem multiplicadores mais altos, que é você contra outras pessoas, outros tipos de jogos, outros tipos de modelo. Aqui, eu vou abrir esse link aqui, que é um vídeo bem curtinho, de 1 minuto, 1 minutinho e pouco, que deixa bem detalhado, bem explicado, bem simples, vou mostrar para vocês. Alguém só pode confirmar para mim, por gentileza, se estão ouvindo? Não, mano. Não tá saindo áudio. Acho que eu tenho que parar de compartilhar e compartilhar a guia, né? Isso, exatamente. Não está aparecendo aqui para mim mais. 1 minutinho. Acho que você precisa parar o seu compartilhamento primeiro. Ele tudo. Aí, agora sai. Olá, seja bem-vindo. Estão Agora sim, ouvindo? tá saindo. Olá, seja bem-vindo. Se você está jogando em cassinos online, se está querendo trabalhar com cassinos online, tem um conceito muito importante que você tem que dominar, que é o de RTP. RTP significa Return to Player. Meu nome é Frederico e nesse vídeo eu vou te ensinar o que é RTP. Mas antes disso, por favor, se inscreve no meu canal e deixa o seu like. RTP, ou Return to Player, é essencialmente
um cálculo matemático teórico. Vamos lá. Quando a gente está jogando numa slot machine ou num caça-níquel, o RTP daquela máquina é exibido em percentual, de 0 a 100%. Nenhuma máquina vai ter 0%, né? Seria ridículo. Mas o que isso significa? Significa, por exemplo, que se aquela máquina tem um RTP de 90%, a cada 10 milhões de giros que você der com um determinado valor, 96% do valor que você gastou nesses 10 milhões de vezes vão voltar para ti. Por isso que é um cálculo teórico. Você, se jogar 10 milhões de vezes, meu amigo, você é multimilionário. É muito difícil chegar lá, entende? São simulações que são executadas e que depois de diversas vezes repetidas, demonstram esse valor. Isso é baseado na lei da estatística dos grandes números, certo? Então é um valor confiável. Mas o que acontece? Quando você está jogando uma máquina caça-níquel, você é afetado por vários sentimentos, como, por exemplo, ganância. Você quer ganhar dinheiro. Então você vai botar mais do que você pode em algumas vezes. Você com certeza não vai dar 10 milhões de giros, resumindo a história. Por isso que tem um outro conceito muito importante, além do RTP, que vai te indicar se aquela máquina paga mais ou menos, que é o de volatilidade. E eu vou te explicar o que é volatilidade quando o assunto é apostas no próximo vídeo. Então, basicamente, é esse vídeo, né, dele explicando bem curtinhamente o que é o RTP, que eu acabei de falar. Agora eu vou voltar a apresentar os slides, que eu vou dar continuação. Então, agora que a gente acabou de ver sobre o RTP, a gente vai entrar na parte da influência da variância e da volatilidade, que é basicamente os multiplicadores, né, o que você basicamente aposta e imagina um lucro sobre, né, e esse lucro é sobre a variância e a volatilidade. Então, os algoritmos controlam também a volatilidade de um jogo, que se refere à frequência e o tamanho dos prêmios. Jogos com alta volatilidade pagam grandes prêmios, mas com menos frequência, enquanto jogos de baixa volatilidade pagam prêmios menores, só que com mais regularidade, acontece mais vezes. Só que o algoritmo ele é configurado para equilibrar essa variação, conforme o design do jogo, sendo aquele multiplicador que aparece na tela ou nas tabelas fixas de valores, estabelecendo jogo de carta, dados, roletas, lotes e até nos bingos mesmo. Porque basicamente, esses multiplicadores, eles estão em todos, né? É a base dos jogos online, no caso, de todos os cassinos. Eles são a base, é o que vai fazer você ganhar ou perder o dinheiro, né? Dependendo da sua ganância. Mas aí, então, aí fica aquela pergunta, né? O cassino, ele sempre ganha? Aí, novamente, eu vou apresentar um outro tipo de vídeo, bem curtinho também, coisa de 5 minutos, que esse aqui é, no caso, uma simulação muito boa, que ele vai mostrar exatamente a questão de ganho e de perca. Por que o cassino sempre ganha? Todos estão ouvindo aí? Sim, só tá bem baixinho. E a resposta dessa pergunta está na lei dos grandes números. A lei dos grandes números diz que, se uma experiência aleatória for repetida muitas vezes, a média dos resultados vai se aproximar do valor esperado daquela experiência. Ou seja, se você lançar uma moeda muitas vezes, a proporção entre cara e coroa vai se aproximar de 50%, à medida que a quantidade de lançamentos aumenta. Se você lançar um dado muitas vezes, a quantidade de vezes que cada face aparece vai se aproximar de 1/6 do total. Essa lei, aplicada aos cassinos, significa que se algum jogo do cassino tiver 49% de chance do jogador ganhar, quanto mais esse jogador jogar, mais a proporção entre vitórias e derrotas vai se aproximar de 49% e 51%. Olhando essas probabilidades, a gente pode até ter a falsa sensação de que o prejuízo do jogador vai ser pequeno, já que o cassino só ganha 1% das partidas. A gente pode erroneamente pensar que se o jogador chegou no cassino com R$1.000, ele vai sair com aproximadamente 990, já que ele só perdeu 1%. Mas isso não é verdade. Esses 1% é sobre a quantidade de vitórias, e não sobre a quantidade de dinheiro. Esse mísero 1% de vantagem do cassino pode representar o dinheiro todo do jogador.
E eu vou te mostrar isso com uma simulação. Primeiro, vamos ver o que acontece em um cenário mais justo. Vamos supor que tanto o jogador quanto o cassino tenham 50% de chance de vencer. Tipo uma moeda. Cara, o jogador ganha, coroa, o cassino ganha. O jogador vai começar com um saldo de 1.000 e vai apostar 10 em cada partida. Vamos lá. Repara que pela lei dos grandes números, a proporção de vitórias e de derrotas tende a 50% ao longo das partidas. Só que o processo ainda é aleatório. Um dos dois resultados vai acontecer mais do que o outro. Nessa simulação foram 5.000 partidas. 2.479 o jogador ganhou e 2.521 o jogador perdeu. Uma diferença de 42 partidas. Ele apostou 10 em cada partida, logo, o prejuízo dele foi de 420, que é quase metade do que ele tinha. Mesmo num jogo onde a chance de ganhar é 50%, ele quase perde tudo. E o mesmo é válido para o cassino. Eu executei a simulação de novo e aconteceu o contrário. O jogador ganhou mais do que perdeu, e quem tomou prejuízo foi o cassino. Num jogo 50-50, o cassino corre o risco de fechar o mês no prejuízo. Agora vamos repetir a mesma simulação, só que com vários jogadores simultâneos, para a gente poder ver um comportamento interessante. Ao longo do tempo, os saldos dos jogadores vão se espalhando ao redor do saldo inicial. Alguns sortudos ganham mais que perdem, outros perdem mais que ganham, mas a maioria fica ali, perto do saldo que tinha quando começou. Agora, olha o que acontece quando a gente coloca a probabilidade de ganhar igual a da roleta. Na roleta, se o jogador apostar em uma característica, ele tem aproximadamente 48,6% de chance de vencer. Repara como os jogadores agora começam a perder mais do que ganhar, como se houvesse uma força puxando o saldo deles para baixo. Essa força é causada por esses 1,4% de chance a menos de ganhar. Olha essa diferença. Agora vamos supor que a caça-níquel tenha 40% de chance do jogador ganhar. Se liga no estrago que essa probabilidade faz. Depois de algumas rodadas, simplesmente todos os jogadores perderam tudo. Eu não posso. Então, gente, como vocês podem ver, é algo bem assustador, né? Bem bizarro, que mostra como como que eu posso falar? Não é justo, pois basicamente o cassino sempre vai ganhar. Eles não, como vocês viram, no 50-50, seria, entre aspas, justo, mas vocês veem que o cassino sai no prejuízo desse jeito. Fica negativo. E já o jogador, quando fica nessa margem de 51 para 48, 51 para 49, a diferença é muito grande, porque você sempre vai perder. É tendencioso para você perder. Mas agora, continuando, eu vou falar sobre a parte das estratégias, porque são usadas muitas estratégias. Então, todos os jogos de cassino fazem inúmeras estratégias para manter seus jogadores ativos. É aquele famoso caso. No caso, o cassino faz você ganhar um pouco, você se iludir com um pouco, para depois tomar tudo que você ganhou ou tudo que você tem. Sendo três principais estratégias: a das pequenas vitórias, da sensação de controle e do gerenciamento de emoção. A das pequenas vitórias, os cassinos oferecem pequenas vitórias frequentemente para manter os jogadores engajados e confiantes. Essas vitórias criam uma sensação de progresso, mesmo que a longo prazo o jogador pode estar mais perdendo do que ganhando. As pequenas vitórias também aumentam o nível de dopamina no cérebro, uma substância química associada à recompensa, fazendo eles ficarem cada vez mais viciados, conhecendo como ludopatia, que vai ter um estudo logo após, a minha amiga Débora vai apresentar, e vai explicar muito bem sobre essa parte de ludopatia, desse vício ludopatia. Já na sensação de controle, os jogadores muitas vezes são desenhados para o jogador sentir que está quase ganhando, como em máquinas caça-níqueis, onde que os símbolos quase se alinham. Quando, por exemplo, o tigrinho faz uma animação que vai soltar uma carta, ou que parece que você vai conseguir tirar certas cartas iguais, é um tipo de jogo de baralho, ou como se os dados tivessem perto de bater o que você precisa. Então isso acaba aumentando a sensação que na próxima vitória você vai ganhar. Não, mas na próxima rodada eu ganho, na próxima rodada eu ganho. E assim, você sempre imaginando que você sabe o que está fazendo, sendo tudo uma grande estratégia por trás, né? E na outra parte de gerenciamento de emoções, os cassinos entendem que os jogadores apostam tanto por diversão, tanto por emoção, né? Então, criar altos níveis emocionais é como dar uma sequência de vitórias seguidas para um jogador para manter
que assim ele vai estar sempre focado, sempre dentro do jogo, sempre querendo mais. Mas isso também pode resultar em decisões impossíveis, como tentar recuperar o dinheiro perdido, que é o que a gente escuta direto, sempre assim, perdi 50, agora vou colocar 100 para tentar recuperar os 50. E assim acaba que faz a pessoa perder tudo no final das contas. Quem nunca ouviu uma história parecida de fulano, vou apostar isso, não, perdi, mas agora eu vou apostar mais do que isso para tentar recuperar tudo que eu tinha jogado. E assim vira um ciclo, um vício infinito que o jogador sempre vai perder e o cassino sempre vai estar ganhando em cima do jogador. E uma pergunta que todo mundo sempre fica fazendo é, mas qual que é a diferença então das certas loterias para os cassinos? As principais diferenças entre as loterias e os cassinos residem na natureza dos jogos e nas probabilidades de ganhar, na estrutura e no funcionamento da experiência do jogador. Enquanto já nas loterias, né, nas lotéricas, a Mega Sena, esses tipos de jogos são puramente na sorte e com a probabilidade muito baixa, porque todo mundo já ouviu, por exemplo, algum termo de a chance de você ganhar na Mega Sena é de 1 em 1 milhão. Então são chances muito baixas de vitória. Então ninguém fica e joga tipo assim, eu vou ser milionário, eu vou ser milionário. Todo mundo sabe que a chance é muito baixa. Já os cassinos, eles oferecem uma variedade de jogos que inclui sorte e habilidade, por exemplo, que você pensa que pode ser habilidade, por exemplo, no jogo de carta, que é 21. Você pode imaginar, não, eu sei que carta que vai vir, eu entendo de baralho. Isso acaba que, né, te envolve mais, te prende mais e você acaba perdendo no final das contas. E uma grande outra diferença é a loteria tem data para ocorrer, já os cassinos não, né? Os cassinos podem se tornar um vício tão grande que você pode ter em todo lugar, em TV, celular, computador, qualquer lugar, porque está na palma da sua mão. Em 1 minuto você abre um site de aposta, você baixa um aplicativo de jogo. E uma outra grande diferença também é em relação à regulamentação, porque todas as loterias operadas e regulamentadas por entidades governamentais. Os fundos são gerados por finanças públicos, né, como na educação, na saúde, e tem a total transparência, que os sorteios são realizados de forma transparente e supervisionado pelas autoridades. Então é algo claro de se notar, algo claro de se ver. Já os cassinos, geralmente, são regulamentados por autoridades de jogos, não sendo, por exemplo, algo do país ou do estado que está tendo, como que não tem uma certa regra justa, então pode ser a autoridade própria do cassino ou de algum tipo de empresa de regulamentação. E que isso pode ser tanto estadual ou quanto nacional. Eles precisam ter licenças para operar e obedecer os regulamentos rigorosos e tem as auditorias, né? Que os jogos de cassino são frequentemente auditados para garantir a funcionalidade de maneira justa e transparente. Mas, se parar para pensar muito bem, dá para saber que isso realmente não é verdade. Porque tem muito caso de golpe de cassino que não está funcionando, de cassino com algum problema. Então, passando para outra parte, que é a parte dos simuladores de esportes. Aquele tipo de jogo que, como jogos de roletas, cartas, dados, lotes, também existem jogos simulados, como de futebol, de corrida de cavalo, de corrida de cachorro, entre outros, como tem no próprio cassino físico, nesses cassinos que você pode ir. Quem nunca viu fotos de gente olhando para um telão e apostando em corrida de cavalo, que é algo completamente rodado por algoritmo, e é algo bem assustador a gente acreditar que, né, que assim, o cavalo tal vai ganhar, porque eu sei. Então, basicamente, esses simulados, que são máquinas jogando contra a própria máquina, são totalmente dependentes de algoritmo, quando o jogador não tem nenhum tipo de interação com o jogo. Ele apenas aposta e tem que observar a máquina jogar contra a máquina. E dessa forma, sempre tendo o risco que o algoritmo não seja totalmente aleatório, ou que o resultado pode ser manipulado realmente para beneficiar a casa. Para fazer dessa forma assim, o cassino realmente ganhar em cima da sua aposta, né? E aí, vamos falar um pouco sobre a segurança, né? Se os jogos de cassino online são seguros. E, infelizmente, né, não são seguros, porque falta regulamentação. Então, dentro da falta de regulamentação, os cassinos não regulamentados ou não licenciados por autoridades fracassadas, pode ser cassinos que vão manipular o jogo, dificultar retiradas de fundos, ou simplesmente desaparecer com o seu dinheiro, o site cair, não ter mais, você ter perdido todo o dinheiro que você ter colocado no site. Dentro do que eu expliquei das RNGS, pode ter uma manipulada, uma que o cassino não auditado, por exemplo, pode ser manipulado para favorecer a casa, dando ao jogador a impressão que ele tem uma chance justa,
quando na verdade não tem. Quando aquela simulação que eu mostrei anteriormente para vocês, em vez de ser 51, 49, pode ser simplesmente 100% para o cassino, ou 90-10, você realmente não vai te favorecer, não vai te ajudar, sendo algo totalmente para o cassino ter seu lucro, ter sua vantagem sobre você. E uma outra parte também dessa segurança são a segurança de dados. Cassinos mal protegidos podem ser alvos de ataques cibernéticos, de informação de roubo pessoal, de roubo de informações pessoais, de roubo de informações financeiras, dados financeiros. E isso não é bom, né? Porque não tem como saber se esse cassino está realmente certo, está realmente bem protegido. Uma outra parte da segurança é a falta de suporte, pois muitos cassinos vendem a propaganda de ter suporte 24 horas por dia, 7 dias na semana, porém, muitos não têm, são fantasmas, pois essa funcionalidade ou não existe, ou não dá certo, ou você sempre abre algum tipo de chamada e nunca tem uma resposta, nunca tem algum tipo de retorno. Uma outra parte também é o atraso ou recusa de pagamento, que ficou bem comum, muitas pessoas tiveram esse problema. O problema que é bem comum é a dificuldade de retirar o que você ganhou, ou que você só apostou lá e depois quis retirar. Pois alguns cassinos online, especialmente os que não são regulados ou, né, não são justos, criam barreiras burocráticas para retardar ou impedir que os jogadores retirem seus fundos, deixando que o jogador perca totalmente seu dinheiro. E isso é algo muito normal, está acontecendo muitas vezes, além, né, hoje em dia que está sendo muitos sites sendo derrubados, porque, né, tiveram esses problemas e a polícia, no caso, né, essas regras, essas leis, tem que ser muito bem especificado, muito certinho, para você não acabar cometendo esse engano e sendo tapeado pelos outros, né? E, por último, dessa parte de segurança, tem a suspensão de contas, porque alguns cassinos podem simplesmente suspender ou bloquear sua conta sem algum motivo específico, sem algum motivo claro, ou impor restrições pesadas na retirada de fundos, alegando que você não seguiu algum termo, alegando que você não seguiu alguma regra do cassino, que você nem sabe, porque não é explicado, não tem uma parte te explicando. Então, dentro da segurança, o ideal, né, é que você sempre olhe bem se esse site está regulamentado, está certo, está dentro das leis, dentro das regras, para você não ter nenhum tipo de problema com questão de segurança, né? Avançando aqui, eu vou deixar uma reflexão para vocês, que, para pensar, todo cassino são empresas, todo cassino é um CNPJ, são pessoas por trás. Então, elas sempre vão buscar seu lucro. Então, reforçando mais uma vez, pesquisa muito bem antes de pensar em apostar, vendo que são algoritmos por trás, então eles não vão deixar você pensar que você vai ganhar, porque você não vai ganhar. Eles são basicamente focados para ter lucro. Você pode ganhar, mas igual nas estratégias, você vai ganhar pouco. Você nunca vai ganhar muito. E uma frase muito boa que eu vi, que eu vou deixar nas referências, de uma pessoa importante dentro desse meio, é a frase: os cassinos oferecem conveniência e entretenimento, mas é essencial lembrar que sem regulamentação e transparência, o risco pode ser maior que a recompensa. Então, simplesmente o prazer de jogar, de vez em quando, não vai valer a pena, não vai ser algo prazeroso para você. Vai ser apenas uma dor de cabeça, um problema financeiro, e isso é o que acontece bastante, né? Então, novamente, pense bem, dá uma olhada sobre, né, o cassino que você está entrando, se é certo você fazer isso, se você acha, agora que eu vi que os algoritmos, basicamente, são focados para me fazer perder, será que compensa realmente para apostar? E aqui ficam algumas recomendações para vocês. Esse Matemática dos Jogos é o que a gente viu uns 5 minutinhos, mas eu recomendo muito que vocês cliquem no link depois, que deve ser disponibilizado para vocês. Eu vou disponibilizar para vocês aqui no chat. Cliquem no link, assistam o vídeo. Esse vídeo aqui é um vídeo de 30 minutinhos, que a gente viu 5 só. É um vídeo muito bom, muito autoexplicativo. Tem a parte da ludopatia, do vício. Tem a parte de crianças no cassino, porque muitos pais simplesmente estão deixando os filhos livres com celulares. E como que o acesso é fácil, então depois eu dou uma recomendada de vocês entrarem aqui e derem uma olhada. E aqui estão as referências de onde que eu tirei as informações. E é isso, gente. Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida pode me chamar no e-mail ou fazer perguntas no fim da apresentação. Estou disposto a responder todas. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode chamar a gente aqui. Certinho? Muito obrigado. Vou passar minha voz para Jéssica.
Muito obrigada, Donizete. Foi ótimo e o que você trouxe para a gente, né? Muito interessante ver como é isso matematicamente, como é que funciona. Alguém tem alguma dúvida, que quer fazer algum comentário? Pode falar. Olá, pessoal, boa noite. É a Laura, professora Laura, tudo bem? Obrigada, Jéssica, por segurar aí. Muito obrigada, Donizete, parabéns pela apresentação, foi muito bom. Foi muito bom você trazer, né, essa base numérica, essa base algorítmica, né, que demonstra que não precisa de ser um índice muito grande para a vantagem da casa, né? Existe um termo também chamado odd, né, que é parecido com isso, né? É só uma expressão em outra língua, mas que traduz isso, essa vantagem da casa, né? E que um índice pouco alterado, né, ele interfere totalmente ali no resultado, né? Então, assim, eu acho que vale muito a pena um estudo mais aprofundado, assim, eu sei que pelo que a gente teve ali de prévia, poucas pessoas estão assistindo o curso, fazem parte do universo de apostadores, né, são pessoas que não têm o hábito, mas daqueles que fazem o uso, eu acho que fica mais visível a interferência, né? E vocês que conhecem como a gente faz código, é muito importante a gente saber o quão fácil é mudar um índice, né? Uma variável numérica inteira. E você pode, por exemplo, por rotação, né, por a cada laço, de cada iteração, cada aposta que acontece, você muda o valor dessa variável e você muda o comportamento completamente do algoritmo e a sua interface está estática, né? Então, o usuário não tem a sensação de que está havendo alguma mudança, mas há uma mudança substancial ali na jogada, né? Mais uma vez, focando no resultado, na vantagem para a casa, né? Mas é isso. Eu queria agradecer, relembrar. Acho que falando em voz alta para si e para os outros, Donizete, eu acho que absorve melhor, né? Pode deixar. Eu vou ter mais ciência agora que eu estudei bem, vi bem Mas como que é. tá vendo? Existe uma técnica de fato por trás, não é só uma crença, né? É um raciocínio lógico que descreve esse comportamento. E eu acho que fica bem ilustrativo, assim, mesmo. Você tem muita dúvida, né? Mas será que é realmente desse jeito? Não, e realmente é feito para você perder, realmente é feito para o cassino ter o seu lucro. Que é aquela famosa frase: não existe almoço de graça, não existe que você vai só ganhar, você tem que perder. Infelizmente, essa é a verdade. Você vai perder. Vai, exatamente. Tá bom. Desculpa, acho que é até uma questão de pensar se existe a quantidade de cassinos que tem. E como eles são muitas vezes até luxuosos, eles estão ganhando dinheiro, né? Então não tem como a gente pensar que ele não está de alguma forma sendo ali manipulando o jogo. Pois é cassino, não é ONG, né? Exatamente. Já sempre falo, não é ONG. Empresa é aberta para ter lucro. Ponto. E dinheiro circulando tem, né? Uhum. E vocês sabem a nível de código que é básico, dificuldade mínima de você fazer uma alteração no código e desviar isso sem pensar até em lógica. Como eu falei, você troca o valor de uma variável, né? Você cria uma variável ali que é a vantagem da casa e você mudou ali para ela de tempos em tempos ou de acordo com alguns pré-requisitos, como comportamento. Vamos pensar que o jogador tentou várias vezes, perdeu várias vezes, aí você deixa ele ganhar uma vez, né? Dá aquela fisgada ali para ele não perder esperança. E percebam também, né, que a chance, naquela representação ali, a discrepância de acontecer um grande ganho é muito difícil, muito raro, né? E eventos raros são eventos raros, né? Então, não é o que se espera, não é um investimento que se espera um retorno. Mas tá, jóia. Obrigada, gente. Obrigada, professora Laura. Mais alguém deseja fazer algum comentário ou alguma pergunta por agora? Podemos prosseguir, então? Bom, agora a Débora vai falar para a gente sobre os riscos individuais e sociais, né? Fique à vontade, Débora.
Débora, seu microfone está silenciado. É verdade. Então, é porque eu ia fazer no computador, mas eu vou fazer no celular. Vocês me escutam? Sim, agora sim. Deixa eu compartilhar a tela e me mutar no computador, pelo amor de Deus. Peraí. Só um minuto. Problemas técnicos, mas enfim. Eu já vou apresentar a tela, a janela inteira, né? Pra não apresentar a tela, porque o meu tem áudio. Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver a tela? Sim. Ai, peraí, gente. Deixa eu desmutar vocês. Porque tava mutado. Tá certinho, né? Agora tá tudo certo. Aí. Então, pessoal, boa noite. Eu sou a Débora, sou estudante, né, do IF, no 6º período. Hoje eu vou falar sobre os riscos individuais e sociais, né, das apostas online. Deixa eu tirar esse fone. Não vou precisar dele. Primeiro, a gente tem alguns pontos importantes nesse quesito de problemas. Hoje em dia, o que a gente tem mais de importante, uma das coisas, eu acho, é a nossa saúde mental. Então, eu trouxe aqui saúde mental, de acordo com a OMS, né, a gente tem, que é um estado de bem-estar, no qual o indivíduo ele consegue usar suas próprias habilidades para se recuperar do estresse de rotina, ser produtivo e ainda contribuir com a comunidade. Tá, mas o que tem a ver saúde mental com o ponto que a gente vai trazer sobre apostas? Interfere muito. Eu vou trazer alguns motivos do qual as apostas atrapalham muito e prejudicam demais a saúde mental dos brasileiros hoje em dia. Ela está sendo gravemente afetada por causa das casas online, porque esses jogos, eles causam tanto doenças mentais, quanto impactos familiares, de endividamento, por exemplo, de brigas entre família. E, assim, hoje, com a constante presença dessas propagandas, né, dessa facilidade de você simplesmente digitar ali no Google e achar uma casa de aposta, fica muito mais complicado. Hoje eu estava vendo um vídeo sobre as métricas dos países, né, e níveis de casas de aposta que eles tinham. De 2020 para cá, o Brasil simplesmente tomou o primeiro lugar e quase triplicou o valor do país que estava em primeiro. Se eu não me engano, era o Reino Unido, e, assim, explodiu. Então, para todo lado que a gente vai, tem. Para todo lado que a gente vê, tem influenciador famoso apostando. Para todo lado que você vai, tem propaganda, nem, né, às vezes nem influenciador falando, mas tem propaganda, tem postagem sobre, tem todo tipo de coisa, exatamente apostando entre aspas. Eu até queria ter trago um vídeo aqui de uma famosa chamada VTube, mas infelizmente eu não consegui achar ele, eu acho que tiraram ele do ar, mas ela estava gravando a tela do celular dela, apostando entre aspas, mas no finalzinho tinha um trechinho escrito assim, vídeo do TikTok. Ou seja, ela não estava jogando, sabe, quando dá aqueles estouros assim, nossa, ganhei 30 mil reais, mas na verdade era um vídeo gravado. Ela não estava gastando o dinheiro dela ali. É muito problemático, porque tem pessoas achando que ela realmente está gravando, mas infelizmente ela não está apostando, era uma gravação. Então, eu até trouxe uma fotinha de uma das mais famosas, que é essa é a Betano. E, gente, a quantidade de jogo que já aparece assim na tela de cara é incrível. Então, assim, você abre o site, já tem um monte de jogo. Então, tem um monte de coisa muito chamativa, um monte de propaganda. Então, assim, o impulso de jogar é muito grande. Sabe? Esse colorido, enfim. Agora eu vou começar sobre os riscos individuais. Desde 1980, a OMS estuda o termo do ludopatia, né, que o Donizete tinha citado anteriormente. Ele tem 2 CID, o 10Z726, que é para jogos de aposta, e o 10F630, que é para jogo patológico. É aquele vício ao extremo. Então, é uma condição médica caracterizada pelo desejo incontrolável de continuar jogando, onde ocorrem processos químicos e emocionais que interferem no sistema de inibição comportamental. O que acontece? A pessoa joga tanto, ela tem tanto processo químico na cabeça alterado, que às vezes
a inibição comportamental dela acontece, ou seja, ela não consegue controlar raiva, tem muito estresse, então, assim, ela fica transtornada mentalmente, ela não tem controle. E os efeitos colaterais da ludopatia é o mesmo de outras dependências, tanto, por exemplo, de cigarro, quando a pessoa, né, fica sem, do álcool, é a mesma coisa. E, assim, quando eles jogam, também é o mesmo prazer, sabe? Aquela excitação, euforia de estar ali jogando, e qualquer ganho mínimo que seja, pode, tipo assim, ser de R$ 1, já desperta a vontade nele de jogar cada vez mais. E aí eu trouxe esse termo aqui, que é o chasing lose. Ou seja, ele sempre vai correr atrás de tentar ganhar de volta aquilo que ele perdeu. É um comportamento observado em jogos de azar, onde as pessoas continuam jogando na tentativa de recuperar a perda, onde a esperança é que os próximos ganhos sejam maiores que o valor perdido. Ou seja, apostei 50, perdi, vou apostar 100 para eu ganhar de volta, para eu ganhar e, né, recuperar os 50. Mas isso é pura ilusão. Isso não acontece. As pessoas não... É muito difícil você recuperar todo o dinheiro que você perdeu. Então, quanto mais você aposta, mais você perde. E, assim, para fazer essa pesquisa, eu conversei com algumas pessoas que já foram viciadas em jogar. E ela me falou que, né, a pessoa me falou que realmente isso aqui acontece. Teve uma vez que, né, essa pessoa, ela apostou 500, perdeu, apostou 1.000, perdeu, e até ela chegar a mais de R$ 3.000 em pouco tempo. E ela perdeu os R$ 3.000, assim, em uma noite só, e ela me falou que ficou muito triste porque ficou sem dinheiro do mês. Assim, ela gastou todo o dinheiro que ela tinha, na tentativa de recuperar aqueles 500 anterior. Mas aí com mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000, foi indo. E aqui a gente temos, é triste, né? Nós temos sintomas como compulsão, preocupação excessiva, ou seja, ele fica o tempo todo pensando em como eu vou jogar, que estratégia eu vou fazer. E assim, eu fui atrás, existem grupos e mais grupos com um monte de gente falando, nossa, é hora de jogar, tá pagando, não sei o quê. Então, assim, é o tempo todo o pensamento naquilo, e eu acho que isso causa muita ansiedade. Mais pra frente eu vou explicar também outras coisas que causam ansiedade. Irritabilidade e inquietação, ou seja, se a pessoa perde, ela fica muito irritada, assim, às vezes ela fica fora de controle, né? Próximo tópico também, né? Falta de controle. Comportamento enganoso, a pessoa começa a mentir. Por exemplo, minha mãe falou que eu tenho que parar de jogar, então eu vou mentir para ela que eu não tô jogando e vou continuar jogando. Tédio quando não aposta. Então, quando ele não tá apostando ou tá fazendo outra coisa, ele fica em completo tédio, ele sente que, né, precisa apostar. E risco em relacionamentos. Agora vamos para os impactos sociais. A gente tem, em primeiro lugar, o impacto financeiro, que eu acho que é um dos piores, além, né, do psicológico, esse é um dos piores. Problemas relacionais, comportamento enganoso e isolamento social. Indivíduos que jogam frequentemente, eles tendem a aumentar o valor de suas apostas. Então, ele vai começar com 100, logo ele está apostando 200, 300, R$ 500 e por aí vai, sem controle. Porque na cabeça dele, se ele apostar mais, ele tem mais chances de ganhar. E o que muitas vezes leva a pessoa a tirar dinheiro de onde não podia. Então, assim, às vezes ele tem que pagar uma conta de água. Ele pensa, nossa, eu vou apostar esse dinheiro da conta de água, vou ganhar o dobro, pago a água e ainda sobra. Aí ele vai e perde, que é o que geralmente acontece. Eu tenho até vi relatos de pessoas que foram, por exemplo, para um encontro com outra pessoa, o dinheiro que ela tinha não deu, pegou o dinheiro que tinha, apostou no tigrinho e perdeu tudo. E aí ficou, assim, no maior carão com a outra pessoa que estava junto, porque não tinha dinheiro para pagar. E, assim, infelizmente, cerca de 85% das pessoas que jogam estão endividadas. Mesmo que seja, assim, uma dívida pequena, mas elas estão endividadas, ou seja, elas não deveriam estar gastando com apostas. Mas, infelizmente, essas pessoas elas não sabem o risco que tem. Né? Como a gente viu anteriormente, as pessoas que estão jogando, elas não sabem que o algoritmo é contra ela.
Eles não sabem que a casa sempre ganha. Na cabeça deles isso é impossível. E aqui eu tenho uma pesquisa do Banco Central, que a maior parte dos apostadores tem entre 20 e 30 anos de idade e apostam em média R$ 100. Mais pessoas acima dos 40 estão apostando 3 mil, 2 mil para cima. Ou seja, um valor muito alto. Por mês. Isso aqui não é nem R$ 3.000 nosso mano, não, é por mês. E só 68% das pessoas que jogam têm uma renda fixa. Ou seja, a gente tem mais de 40% das pessoas que jogam desempregadas. Ou seja, um dinheiro que elas, na minha cabeça, elas precisam para outras coisas, elas estão tirando para jogar, né, em casa de aposta. Eu trouxe um gráfico aqui. A gente tem, né, nessa linha aqui um número de pessoas, a idade e a média de gastos, né, por pessoa. Essa pesquisa foi feita no mês de agosto. Foi agosto, se não me engano. Então, a gente tem ali idade de 20 anos, até 20 anos para baixo, que eu acho que não deveria ter menores de idade jogando isso aqui, mas infelizmente tem. Inclusive, está na pesquisa que abaixo tem crianças de 16 anos jogando, e a gente pode ver que está quase na casa dos R$ 500 por mês. Entre 20 e 30 são os menores, que eles apostam ali na casa dos 100, 150. Entre 30 e 40, a gente já tem uma né, elevada ali, está entre os 1.000, 1.500. De 40 a 50, a gente já tem entre 2 e 2.500. De 50 a 60, a gente tem quase 3 mil. E acima de 60, a gente tem mais de R$ 3.000 gastos por mês. É muito dinheiro. Agora você pensa, nessa pesquisa que eu li, do Banco Central, depois se vocês quiserem eu mando para vocês, de pessoas entre 20 e 30 anos, dava mais de 20 milhões de pessoas jogando. Só em agosto. Agora vocês fazem as contas. 20 milhões de pessoas. Vamos supor que elas apostam aí R$ 500 por mês. Olha a quantidade de dinheiro. E assim, a gente sabe que, né, nem 1% volta para as pessoas. Então, o ganho dessas casas de aposta é absurdo. Só que a perca também. As pessoas estão perdendo muito dinheiro. Então, assim, agora imagina uma pessoa entre 40 e 50 anos. Provavelmente tem uma família. Gastar de R$ 2.000 a R$ 2.500 por mês em jogo de aposta é muito complicado. E a maior parte desses apostadores, eles recebem até 2 salários mínimos. Ou seja, a população mais pobre joga mais. E, infelizmente, 42% desses jogadores possuem dívida ativa há mais de 90 dias. Ou seja, o nome está no Serasa há mais de 90 dias. Assim, 89% tem endividado, mas 42% de todos os jogadores estão com o nome no Serasa. E está apostando muito dinheiro. Então, segundo nota técnica elaborada pelo Banco Central, isso aqui eu fiquei incrédula, mais de 3 bilhões em agosto foram gastos do Bolsa Família com jogos de aposta. Então, assim, o Bolsa Família, ele é um recurso do governo para ajudar famílias carentes. Agora, pensa comigo, 3 bilhões desse dinheiro do governo está indo para casa de aposta em um mês. Só envia Pix. Fora que eles não consideraram pagamentos feitos por cartão de débito e crédito. Porque o Bolsa Família também tem um cartão, né? Agora pensa comigo, 3 bilhões não considerados ainda os cartões. A quantidade de dinheiro em um único mês do Bolsa Família rendeu. Gente, é muito dinheiro. E assim, a perda financeira, ela é muito ruim. Porque pessoas que estão no Bolsa Família já são famílias financeiramente prejudicadas. A gente sabe que é um recurso do governo para ajudar elas. Agora pensa, 3 bilhões saindo dessas famílias para ir para casas de aposta. Então, assim, a gente tem um prejuízo muito, muito grande. E, infelizmente, a gente sabe que essas pessoas de baixa renda, elas têm... o conhecimento delas não é muito... O conhecimento não chega até elas, às vezes. Então, assim, são pessoas que não acreditam que a casa é privilegiada.
É muito triste ler esses dados. E aí a gente entra em outro problema. Isso gera problemas financeiros graves e aumenta o conflito familiar. Nessa pesquisa que eu vi, a maioria desses PIX feitos do Bolsa Família era da pessoa, como é que fala? Do que comanda o lar. Agora pensa comigo, por exemplo, o marido pegou o dinheiro do Bolsa Família, gastou inteiro, e a mulher precisa fazer uma compra para os filhos, sabe? Acaba que o marido vai mentir, falar que comprou outra coisa, ele vai começar a falar que não gastou. Então, assim, gera um comportamento enganoso, que é muito prejudicial para as famílias. Então, assim, a gente tem uma pessoa gastando dinheiro em um lugar que não deveria, porque na cabeça deles eles vão ganhar, mas a gente sabe que não funciona assim. Então, a esposa vai começar a duvidar do marido, e os filhos sentem, né? Isso também. A família da pessoa, né? Sempre vai buscar um jeito de tirar a pessoa desse vício, mas infelizmente, ela não consegue sair. E para ela esconder isso, ela tem que ter o comportamento enganoso. E com o comportamento enganoso, ele começa a ter esses conflitos com a família. E aí, às vezes, a esposa pode deixar o marido, né? A família pode acabar isolando ele e gera o isolamento social, que é mais um dos problemas, porque quando a pessoa está sozinha, ela não consegue sair daquele vício, ela não consegue, né, tirar aquilo dela. Esse aqui é um vídeo, pera. Vocês conseguem ouvir o vídeo? Tá ouvindo? Não, tá sem áudio. Ai, tá sem áudio. Como é que eu faço para colocar o áudio, será? Você chega a compartilhar a guia, tá? É. Aí você compartilha só É. aqui e coloca a opção de compartilhar áudio. Eu tô compartilhando a janela, não era pra ele estar fazendo isso. É que você tem que compartilhar a guia da janela. Compartilhando a janela inteira. Então, a janela Não, inteira tem que ser só a guia. só a guia. Você tem que parar o compartilhamento e colocar novamente. Espera. Só a janela, né? Só a guia. Ah, tá. Achei aqui. Pronto. Ah, foi agora, né? Eu não jogo mais pelo Agora dinheiro, mas sim. pela emoção, sabe? Tá. Esse aqui é um relato que eu peguei de uma mulher que ela gastou R$ 170 mil em 2 anos em jogos de aposta. Eu acho muito triste porque ela fala coisas que vendeu para sustentar o vício. Eu não jogo mais pelo dinheiro, é mais pela emoção, sabe? O prazer de estar ali jogando, de estar apostando. Cheguei a vender celular, cafeteira, sabe? Caixa de som. Tem um brinquedo do meu filho que eu também já cheguei a vender para poder, sabe? Alimentar o meu vício. Chegou uma hora que eu não tinha mais controle, sabe? Eu fazia esse valor e nunca estava o suficiente. E dobrava e perdia tudo, sabe? Em questão de minutos, horas. Faça as pessoas, sabe, saírem divulgando que você tá ganhando, mas eu, como já tô nisso há 2 anos, sei que prejudicou muito a minha família, o meu emocional, para sair o quanto antes. A gente tem um relato muito triste de uma pessoa que vendeu até brinquedo dos filhos para sustentar o vício. Eu fui tentar entender um pouco como a plataforma funcionava, como os jogos funcionavam. Por que ele gera tanto essa necessidade de querer jogar mais? Vou usar o exemplo do jogo do tigrinho. É um tigrinho que ele fica com a cartinha na mão. E você fica o tempo todo pensando, ele vai jogar essa cartinha. Em algum momento ele vai. E quanto mais você joga, mais você espera. Então, assim, joguei uma vez, ele não jogou a cartinha? Nossa, mas será que na próxima ele joga? Porque quando ele joga essa cartinha, dá um ganho alto, entre aspas. Aí você começa a rodar, 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 a hora que você vê, ele jogou a cartinha. Quando ele joga a cartinha, te dá uma emoção tão grande, te dá um pico, assim, de felicidade. Nossa, ele jogou a cartinha, ganhei dinheiro. Mas, assim, você ganhou 20, mas você não vê os 40 que você perdeu, tentando ganhar essa cartinha. Então, assim, isso é que gera ansiedade. E com as pessoas que eu conversei, foram as mesmas coisas que me falaram. O tigrinho, ele gera ansiedade nisso. Dele querer jogar a cartinha, mas você nunca saber a hora. Entende? Ele usa uma psicologia muito forte. Gerar ansiedade, gerar essa dependência, gerar essa, sabe, essa euforia.
E quando ele joga a cartinha, realmente é muito empolgante, porque as cores assim ficam vibrantes, tudo mexe, tudo muda, e você quer mais, você quer ver aquilo, você fica ansioso. Também tem o do touro, da vaca, não sei, enfim, que ele ameaça que vai ficar dourado. Aí ele começa a ficar dourado e volta. Aí ele começa a ficar dourado e volta. Você nunca sabe. Isso gera uma ansiedade absurda. Que você fica pensando, meu Deus, ele vai jogar isso aqui. Eu tenho que jogar mais porque ele tem que ficar dourado, ele tem que me dar a cartinha. E assim, é muito triste ver relatos de pessoas que só perderam. E muito dinheiro. Tem gente que perdeu, né, igual essa moça, 170 mil. Eu vi um relato de outra pessoa aqui da nossa cidade que juntou dinheiro por um bom tempo. E aí ela pegou esse dinheiro que ela juntou e gastou todinho em jogo de aposta. E perdeu tudo. Então, assim, a maioria das vezes a gente vê que as pessoas perdem tudo. E não adianta, não é quanto mais eu aposto, mais eu vou ganhar. Não. E assim, as casas de aposta, elas querem isso. Elas querem deixar os jogadores ansiosos, dependentes. Ela quer gerar a ludopatia nas pessoas. Porque quanto mais as pessoas jogam, mais ela ganha dinheiro. Então, assim, eles vão continuar colocando um influenciador, assim, ó, com milhões de seguidores para divulgar isso, mesmo sendo falso, mesmo sendo fake. Eles vão continuar gerando essa ansiedade absurda nas pessoas que jogam, porque infelizmente elas não têm conhecimento, né, do que elas estão fazendo. As pessoas elas não têm consciência de que elas vão perder. Então, se elas continuam até gerar o vício, ela não conseguir parar, igual essa moça aqui. Ela ficou 2 anos no jogo a ponto de vender cafeteira, brinquedo do filho. Aí você imagina, pro filho ver a mãe nessa situação. E assim, é muito triste porque a gente vê que a ludopatia, ela não é só uma doença de, eu quero jogar, não. É um vício. Que nem a gente vê pessoas viciadas em outras coisas. Que chega a vender brinquedo para sustentar o vício. Acho isso muito triste. Então, essas aqui são as minhas referências, né, da ludopatia, da saúde mental, enfim. E muito obrigada. É isso, minha parte. Muito bom, Débora, parabéns. Acho que você Obrigada. trouxe ponderações muito importantes, que é o que acontece. Quer dizer, nós temos 2 pontos importantes, né? Primeiro, o que acontece algoritmicamente falando, né? O que é por trás lá, como é que é a mecânica do jogo. E depois, como é que é a mecânica psicológica, né? Então, são 2 coisas que afetam muito como que isso vai acontecer de fato. Psicológico, eu acho que é o pior de todos. Com certeza. Bom, alguém deseja fazer algum comentário? Alguma pergunta? Só de fazer uma complementação aqui. Parabéns, Débora. Tá muito bom. Ficou bem legal com os dados, né? Ficou legal com os dados, mas os dados são assustadores, né? Muito. Só queria, assim, retomar algo que às vezes eu falo com vocês, principalmente com vocês do 6º período, né? Eu comento sobre essa estratégia psicológica, que não é exatamente nossa área, mas é bom apontar do que se trata. O que acontece? Nossa, mas então por que a pessoa sabe que isso faz mal? A pessoa entra ali na dinâmica pela esperança de conseguir alguma renda a mais, achando que é uma renda extra, né? Achando que é forma de ganhar dinheiro e não é. E o que acessa a localidade do nosso cérebro que é acessada quando acontece essa partida, seja essa aposta, né? Vamos falar genericamente, essa aposta, ela acessa uma parte muito primata do nosso cérebro ainda. Então, são áreas que nós não temos total domínio sobre ele. São instintivas. Por isso que é tão difícil de ser controlado, né? Então, é uma área da qual a gente não tem um córtex pré-frontal, que é uma área... aliás, a pré-frontal que é o nosso poder de decisão, mas ainda assim, nosso instinto animal, né? Ele reage, infelizmente, a algumas situações que o cérebro não consegue dominar.
Então, é esse o recurso psicológico que é acessado nessa dinâmica do jogo, né? A dinâmica do querer mais, do buscar mais. E isso faz com que, então, as pessoas acabem entrando em vícios, de modo geral, mas especificamente do jogo, né? Então, lembrando, assim como uma droga acessa uma área do nosso cérebro que nos deixa sem o controle das nossas ações, né? E por isso que gera tantos danos, e por isso que as pessoas não conseguem sair. E lembrando, por se tratar de não é um elemento, uma droga palpável física que você consegue tirar a pessoa, tirar a droga de circulação, é difícil acesso. Não é. É um dispositivo que está conosco 24 horas por dia, o celular. Você não consegue bloquear a instalação desses equipamentos, desses aplicativos no software, nos celulares das pessoas que já desenvolveram esse problema de saúde. E é um dos poucos tratamentos, além de várias terapias, que são tentativas, medicações, ainda assim não são 100% solucionáveis, chegam casos graves a se buscar internações, porque é a única forma de você retirar a pessoa do acesso de tempo integral ao celular. Então, são danos à saúde individual, à saúde física, à saúde mental, ao convívio social, né? Ao trabalho também. Imagina, uma pessoa que é viciada, ela não consegue trabalhar, ela vai ficar tentando fazer isso durante o seu expediente, né? Ela não vai conseguir dormir, né? Todo o dinheiro que entrar a mais, vamos supor que entre 13º, férias, vai ser automaticamente direcionado para isso, ela não tem controle, né? Então é muito, muito preocupante mesmo, e assim fica a recomendação, aqui é quase que o nosso curso do ProErd, das apostas online, a nossa tentativa, não comecem, né? Vá buscar outro tipo de interação, vá buscar outro tipo de entretenimento, né? Nós não recomendamos esse entretenimento, dados os danos que eles causam, tá? Era isso. Obrigada. Não, eu queria até falar que, assim, uma das pessoas com quem eu conversei me falou que durante o horário de trabalho, uma vez ela, né, estava apostando, ganhou R$2.000. O chefe dela estava do lado e ela simplesmente saiu correndo, gritando no meio do trabalho. Assim, o chefe do lado, em reunião, importante, ela saiu que nem uma louca, gritando. Então, assim, é muito perigoso. E é bem possível que essa pessoa ainda peça demissão, né? Não preciso mais. Já tô ganhando. Não, ganhei R$2.000, não preciso mais. Pois é. Então tem que ter muito cuidado, certo? Deixando bem Sim, claro. jogou os dois minutos de novo. Tipo, você pensa, mas eu vou jogar uma vez só. Não, vou jogar duas, vou jogar três. Gente, acaba sendo um vício tão grande, que é algo muito bizarro. Tem um livro chamado Jim, depois você se bater. O livro Jim Hábitos 66 dias. Nosso cérebro precisa de 66 dias para acostumar um hábito ser automático, igual uma academia, um trabalho. Depois de 66 dias, vamos falar 2 meses. Então, depois de 2 meses, vira algo tão automático que você não tem nem mais controle. Falar, não sou viciado, eu jogo só de vez em quando. Mas você já está já caiu tanto, igual pessoas que jogam há 2 anos, há 4 anos, já está tão inserido que você nem vê mais que é algo tão automático que você não percebe que é um vício, que é um problema. Então, não entra para jogar uma vez, tem duas, porque você vai acabar caindo no vício e é algo que é muito difícil, muito problemático. Pois é, e exatamente como o Randolfo comentou aqui, né? A pessoa vai lá e ganhou 2.000. Provavelmente ela jogou os 2.000 e perdeu 4, né? Uhum. Que não basta, né? Não basta. Vocês viram que, dada a chance, vamos pensar numa probabilidade remota aí de ter uma premiação mais alta como essa. Entre aspas, mais alta. Dada a probabilidade de você, tão rara de você conseguir uma premiação alta assim, você vai precisar de muito tempo de jogo para tentar algo positivo e que no saldo, né, no saldo de apostas de valores inseridos com os valores que são retirados, você vai sair no prejuízo, né? Não vai ser saída no lucro. E bem apontado, né, pela Débora, boa parte, agora ainda a gente percebeu depois desses estouros de casos de investigações a respeito das regulamentações, né, de propagandas, houve uma certa baixa nas propagandas por influencers, né? Houve uma pequena baixa, né, de propagandas de divulgação dos jogos.
Mas no começo, né, vocês se lembram, no começo, a primeira que dominou, assim, foi a Blaze, né, que dominou os canais de YouTube, os influencers, enfim. E todos eles mostravam um caminho de sucesso, né? Todos eles nunca mostram uma tentativa frustrada, nunca mostram um jogo que deu errado, eles sempre mostram o jogo que ele tá ganhando. E, de fato, não é que ele tá ganhando, ele recebeu aquela gravação, né? Ou então ele recebeu aquele aplicativo batizado para ele fazer aquilo. Não é um aplicativo real. E isso, mais uma vez, nós, né, sendo a TI, sabemos o quão fácil é fazer isso, né? Você faz uma réplica do jogo e faz ele com os índices ali ajustados para que dê certo, né? Você muda o odd ali, ao invés de ser da casa, muda o odd para o jogador, pronto, vai dar certo, né? Mas é isso. Obrigada aí, pessoal, muito bom. Se alguém tiver mais alguma dúvida... Queria só fazer um comentário aqui do que você comentou, acho duas coisas muito importantes. Primeiro, que a gente tem a questão de, nos casos de quando a pessoa ainda vai para a internação, né, para tentar ficar longe, acho que o problema maior ainda é quando ela volta, porque tá sempre rodeada e o pior é que isso é um acesso muito fácil, né? Os meninos, acho que foi o Iago comentou isso na sexta-feira passada, que a gente tinha essa questão da diferença de você ter que ir a um cassino para poder apostar. Agora você tem o cassino na sua mão o tempo inteiro. Então, isso piorou muito as coisas, né? E acaba que as crianças hoje em dia elas são, aliás, as pessoas no geral são influenciadas a gostar disso cada vez mais, porque a gente que joga esses jogos eletrônicos, direto tem uma caixinha lá surpresa para você ganhar, por exemplo, uma skin, uma habilidade nova que vai dar alguma vantagem para o seu jogador, e isso é no sorteio. E aí você pode pagar para ter um sorteio um pouquinho melhor, mas isso também é uma compra assim funciona de certa forma como uma aposta, né? É muito difícil você conseguir que você almeja de fato. Então, são coisas assim, essa questão parece muito com as redes sociais, da questão do vício que isso traz para nossa mente, né? E como que isso é realmente perigoso depois para a gente poder lidar no dia a dia. Mas, enfim, é isso, as ponderações foram muito boas, e a gente sabe que é um caso, assim, que é triste ultimamente, né? Ainda mais que esse pessoal aí que tava, quer dizer, que começa a gastar até dinheiro que é da vivência básica, né, para ter o básico de vida e, de repente, quando percebe, já é muito tarde. E às vezes não tem nem como buscar mais ajuda. Enfim, afeta muitas outras pessoas além de si, né? Então, a questão é pensar antes de começar mesmo, porque depois pode ser meio tarde. Essa eu não tinha ouvido falar, o Antônio. Mas é interessante perceber assim como que isso ocorre, né, no mundo dos jogos em si. Mas é isso. Alguém quer fazer mais algum comentário? Ah, sim, é verdade. Que na verdade não chega a ser uma chance, assim, né? Porque a gente acaba perdendo muito também. Mas ainda não defendendo, gente, esse outro jogo, o jogo que tem esse recurso, mas pelo menos você está fazendo outra coisa Sim, é. ali. Aí tem um momento que aparece essa oportunidade, ao contrário dos aplicativos, né, as plataformas de apostas que são só para isso. Elas são 100% direcionadas a isso. Então, você não vai entrar ali para fazer outra coisa, você vai entrar ali para fazer, efetivar uma aposta. E uma coisa que não foi comentada aqui, que eu acho que é importante, todas essas casas de apostas, sejam elas bets, sejam elas de cassinos, elas têm um modelo de negócio que é baseado no recebimento antecipado, né? Então, você primeiro deposita o valor por transferência, por Pix, por cartão de débito, por cartão de crédito. Então, você já paga primeiro, depois você usa. Isso garante que para a empresa, né, para o cassino, para a bet, 100% de recebimento, né? Então, você não cria uma dívida futura, você está devendo para o banco, não para o cassino.
né? Você cria aliás, a dívida futura, eu digo, você não cria um crédito, você não vai ficar devendo ao cassino, né? O cassino já tem aquele valor recebido. Só assim você vai ter autorização para jogar. Isso faz que esse modelo de negócio extremamente lucrativo para quem está dando suporte ali, para quem está disponibilizando o código. Não que eu queira que vocês façam isso da vida de vocês, mas eu estou dizendo que é um negócio certo para eles, né? Então, por isso que vale a pena o investimento, por exemplo, em propaganda, né? Em influencers, para divulgação, isso nas redes sociais, e vale, já que é uma tentativa praticamente com 100% ali de retorno. Aqui falando que esse Genshin Impact, esse é o nome do jogo, né? Vocês estão falando que tem uma loteria embutida. Você tem que abrir um banner algum número de vezes para ter algo de ganhar um personagem de um certo valor, muitas das vezes vindo de algo que você já tem ou não desejava. Ou, né, no outro modelo, que você gasta certas gemas, né, provavelmente unidades, para ter um bônus temporário que faz melhorar ali rapidamente. Cada jogo vai ter sua estratégia ali de, mais uma vez, ganhar tempo de tela, né, e ganhar em operação, né? Então, tem esses dois recursos. Eles ganham tempo de tela porque vai ter propaganda, né, que fica uma plataforma ali que segura e que vira um outdoor, vamos dizer assim. E as interações também, né, as operações financeiras que vocês fazem dentro dela. Uhum. Isso aí, pessoal, muito bom. Mais alguma dúvida? Um comentário? Alguém que ainda acha que tem algum fator positivo? Vamos tentar, né? Vamos tentar zerar fatores positivos, né? Como eu mandei para o Donizete outro dia, né? Pense pelo lado positivo. Não há. Não há lado positivo. Bem simples. Positivo só pro lado do Cassinho. Eu ia falar isso, ou então se você começar a virar agiota para emprestar dinheiro. Pois é, mas não vai achando que vai receber, não. Não. Pelo contrário. Gente, não esqueçam de assinar a lista. Se passou batida aí para alguém, eu fixei a mensagem. Bom, alguém deseja falar mais alguma coisa? Mais algum comentário, professora Laura? Eu acho que da minha parte só isso mesmo. Procurar agiota que não mate, que só bate, né, Linsmar? E bate fraco. Tem que procurar agiota com problema de memória. Deus me livre, gente. Ó, agiotagem é crime também, hein? Agiotagem é crime, apostas em cassinos ainda não foi regulamentado, então continua sendo contravenção penal, né? Não é crime, é contravenção, assim como... Só um complemento, eu li outro dia, estava no UOL e na Folha de São Paulo também, alguns desses sites já foram autorizados a funcionar no Brasil. A reportagem é da semana passada, mas eu não lembro o link dela, eu não lembrei de anotar. Eu lembro de ter visto alguma coisa assim também. Saiu autorização para alguns desses cassinos online funcionarem legalmente no Brasil, com alguma regulamentação. É o governo levando a fatia dele, né? O governo entendeu que essa operação não vai deixar de existir, então ele tentou tributar para ser um comércio, né? Tratar como um comércio, né? E eu fiz até um alerta na semana passada, né, que o ministro da Economia, ele afirmou que até ontem, até dia 10, quem tivesse saldo em plataformas de apostas era para remover o saldo, porque aqueles que não estivessem autorizados, né, que não tivessem entrado com pedido de autorização, que aconteceu no mês passado, ele iria ser removido de operação, bloqueado pela Anatel. Então, mesmo que não fosse hospedado no Brasil, ele, né, corta o acesso ali, corta o URL, e ficaria inapto a operar no Brasil. Então, o que acontece era que vocês deveriam, né, os usuários deveriam retirar os proventos que estavam ali dentro das contas
para não perderem por completo, assim, pelo menos tentar tirar, né? Porque tentar tirar e tirar, existe uma diferença, né? Não é que nem uma operação bancária. Ele cria problemas, ele cria novas regras, né? Por vezes as plataformas apresentam instabilidades. É bem difícil de conseguir. E aí, se não me engano, a partir de hoje, esses sites estariam bloqueados, e aqueles que entraram com um pedido de regulamentação vão ter 180 dias, se não me engano, para entrar na regulamentação que o Estado gerou, e segue, então, até então, em operação. Pode falar, Randolfo. Não só menciona assim que eu acho interessante também todo o que engloba, né, essa parte de apostas online, porque não é só o aplicativo. Por exemplo, você tem um aplicativo ali que você pode apostar a qualquer horário, qualquer hora, só que também tem o pessoal que se aproveita disso. Por exemplo, eu conheço uma moça que ela pagou R$ 700 num robô, diz ela, mas eu vi o arquivo, era só um script meio que automatizava as apostas. Então ela pagou isso e, tipo assim, ela perdeu dinheiro, vamos dizer assim, com esse robozinho, e para perder mais dinheiro. Então, tipo assim, ela comprou uma coisa que meio que automatizava, que fazia ela perder mais dinheiro mais rápido, basicamente. Então, tem tipo toda uma comunidade em volta dessas apostas também que aproveitam algumas oportunidades que surgem ali. Pois é, sempre tem, né? Os aproveitadores, os coach, né? Sempre tem os coach que dão as dicas dos jogos, como se Também. fosse controlável isso, e não é. E tem quem compre, né? Se tem. Desculpa, eu acho que tem que ser bem esclarecedor isso, né? Nos termos mais didático possível e menos formal possível. Todo dia sai de casa, né? Um bobo e um ligeiro, tentando fechar negócio, né? E esse negócio acontece. Lismar, pode falar? Eu deixei aí no site um link de um vídeo. O canal chama Gêmeos Invest. E aí o que foi que eles fizeram? Eles jogaram durante um mês no Tigrinho uma quantia em dinheiro e registraram quanto eles foram perdendo ao longo do tempo. É muito interessante você ver como a plataforma faz você ter a ilusão de que está ganhando. Você vai ganhar, porque em certos momentos eles ganham, mas mais adiante eles continuam jogando e acabam perdendo tudo. Fica aí a dica, então, para depois a gente assistir. Obrigada do link, Lismar. Aí o Antônio mandou aqui que o Corinthians tem uma patrocinadora, que é uma casa de apostas, bloqueada de operar, e a CBF proibiu o Corinthians de realizar jogos utilizando a propaganda dela, exceto se o jogo for no Rio de Janeiro, porque lá ela é legalizada. Para variar, né? No Rio de Janeiro, sempre fazendo sua parte. E tem isso a gente falando dos problemas aqui da base tecnológica, né? Vamos dizer assim, do algoritmo, da propaganda, dos recursos tecnológicos. Mas recebi a notícia hoje que está tendo uma investigação sobre um jogador que já está sofrendo uma investigação por fazer aquelas apostas, né, não no placar, mas nas ações, nos jogos, né? Cartões, pênalti, enfim. E ele está sendo investigado por novamente, né, mais uma vez, e agora com comprovação de extratos bancários, por ele ter tendenciado o resultado ali, e a família quem apostou nele. Né? Então, assim, bem tranquilo, né? É uma ilha quase inteira que apostou nele, é algo bem assustador. Muita pessoa que apostou, não é só a família, no caso é quase como se fosse uma ilha só de pessoas que apostaram nele. Uma ilha? Isso, mesmo. E brevemente, comentando sobre o Lismar, falando das casas de aposta, agora, entre aspas, autorizado e legalizado no Brasil, são 210. Porém, até o final de dezembro. A partir do ano que vem, vai passar um novo processo, que provavelmente vai cortar pela metade, quase todas essas, se não cortar todas, né? Mas agora é aguardar. Pois é, e a gente ainda vai ter também, não só essa questão da regulamentação, mas uma revisão, né? O próprio presidente falou recentemente
sobre o uso, né, do recurso do Bolsa Família, que é uma verba para fins básicos, né, e que está sendo direcionado ali. Então, provavelmente haverá alguns bloqueios nesse sentido para evitar o gasto desordenado. É o método de pagamento, né? Mudar o meio de pagamento, tirar inclusive cartão de crédito, porque é algo que pode ir se abastecendo ali infinitamente para além do saldo, né? Isso aí. Obrigada. Eu deixo um agradecimento agora para a Jéssica, Paula. Muito obrigado pela orientação, pelo apoio aqui na apresentação. Agradeço demais vocês, viu? Muito obrigado. Tá bem baixinho, Donizete, eu não ouvi. Alguém entendeu? Entendi nada. Tá bem longe. Baixo não, tá longe, assim, o áudio. Melhorou? Um pouco. Deixa eu ver, melhorou? Deixa eu descobrir aqui. Teste. Tá. Acho que tá bem baixinho a sua voz. Eu só queria agradecer vocês duas pelo suporte, pela orientação no projeto. Muito obrigado. Foi bem bom para mim, bem esclarecedor. Pensar mais agora, né? Mas, né? Descobri que agora realmente não é sorte, né? É algoritmo. Mas só um agradecimento mesmo. Muito obrigado. A gente que agradece, né, Jéssica, a colaboração. Com certeza. Correram atrás aí do esclarecimento e falam, né, numa fala mais próxima, né, do público, eu acho que é importante, e que fazendo as associações, né, o objetivo nosso aqui é trazer esclarecimento, né, para todo mundo. Esse negócio de aposta, de fato, não tem como ser uma coisa de sorte, né? Esses dias, essa semana, se eu não me engano, eu vi uma questão de um artigo, alguns cientistas conseguiram publicar provando que o jogo da moeda cara ou coroa não é 50-50. Então, quem gerar o jogo já aposta, né? Pois é, quem faz disciplina, ou já fez disciplina de IA comigo, né? Quem tá aqui, o Lismar que estava na aula, não, o Lismar estava, né? O Gabriel, Sim, que a gente falou sobre busca competitiva, e eu mostrei os algoritmos de busca competitiva. Então, existe tendência até no jogo da velha. Então, imagina no resto. Gente, então é isso. Podemos encerrar por hoje. Muito legal as contribuições de vocês. Parabéns mais uma vez. Donizete, Débora, os meninos que fizeram parte na semana passada. E semana que vem, aliás, na outra semana, né? Agora o próximo é daqui uns dias, vai ser no dia 25. A gente volta com a parte da legalização dos recursos de interface de usuário, né? E as notificações, e a gente fecha com mais um questionário sobre, agora, depois do entendimento de como funciona tudo, o que cada um conseguiu absorver aí desse curso de extensão. Muito obrigada a todos pela participação, muito obrigada pelo convite, professora Laura, de participar mais desse curso de extensão. Sempre aprendo muito com vocês. E bom fim de semana, bom feriado para todo mundo. Tem mais com esse clima chuvoso. Eu que agradeço, pessoal. Boa noite. Muito obrigada a cada um que colaborou. Obrigada, Jéssica, por sempre topar. Sempre topa, né? Até mais, pessoal. Voltamos, então, sem ser na próxima sexta, dia 18, que é feriado pra gente. Na outra, dia 25, a gente retoma. Obrigada. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.